Mais um encontro nosso pelo Minas Agora. Hoje eu vou conversar com duas atletas pioneiras do primeiro time de futebol feminino do Brasil, aqui de Araguari, Minas Gerais. Conforme foi dito e prometido, eu converso hoje orgulhosamente com essas pioneiras, as atletas do primeiro time de futebol feminino, Heloísa e Zalfa, aqui representando as demais. Muito prazer estar com vocês mais uma vez, e nós vamos ter muito o que conversar, né? É claro. E para começar, então, Heloísa, eu queria que você me dissesse como e quando surgiu a ideia e foi colocado o time em campo. Olha, a ideia surgiu no ano de 1958, que uma escola estadual de Araguari estava com a caixa escolar em vermelho. Naquela época, o governo não mandava tanta verba como, graças a Deus, hoje manda. E as escolas tinham que promover para arrecadar essa verba para a merenda escolar. Aí a Isolina, diretora da escola também, Isolina França Soares, resolveu fazer um evento, mas que fosse diferente, um evento que inovador, que chamasse a população. E foi conversar com o Ney Montes, o que ela poderia fazer. Ela pensou num jogo de futebol. Aí o Ney Montes, com ela, chegaram nesse consenso. Vamos fazer um time feminino. Quem sabe vai atrair mais o público. E foi feito assim, fizeram propaganda no rádio, cartazes, foram de escola em escola e convocaram a faixa etária de 12 a 20 anos. Aí foi aí que surgiu mais ou menos mais de 30, acho que tinha até bem mais, umas 40 dessa faixa de adolescência, né, até a juventude. E foi feito um treino, onde foi tirado algumas, selecionado algumas. E essas meninas ficaram, tanto eu quanto a Zalfa, ficamos, e fomos sendo treinadas para fazer esse acontecimento. E esse acontecimento aconteceu em dezembro de 58, e atraiu um público muito grande. Zalfa, como é que foi? Qual o impacto que causou a ideia, o convite e a adesão de vocês? A gente ficou assim muito interessada, era novidade, né? A mulher jogar futebol não existia, né? E a repercussão que se causou na sociedade, nas famílias, nas escolas? Teve muito preconceito. Falaram muita coisa, né, Luísa, na época. Inclusive, eu sofri um preconceito muito grande, porque eu estudava em colégio de freira. Principalmente quando a gente jogou em Belo Horizonte, né, que teve o Cruzeiro fez aquela reportagem. Cruzeiro Revista. É a revista. Cruzeiro Revista, não existe mais, né? Não. E, então teve muita, assim, porque as fotos, algumas, né, nem todas, falaram muita coisa que ninguém merecia, né? Se hoje, vocês hão de convir comigo, ainda existe preconceito com o futebol feminino profissional que está aí, vencedor, inclusive, eu imagino o que vocês penaram naquele tempo, naquela época. E as famílias? Olha, eu, graças a Deus, na minha família, meu pai e minha mãe tinham uma mente maravilhosa, uma mente muito da frente da época dela. Né? E nessa época que eu fui convidada a ser retirada do Colégio das Freiras, se eu não parasse de jogar... Foi você, Heloísa, que eu me lembro bem do comentário, do fato, até estudando, a gente assim, buscando a memória daquele tempo bom, por sinal, tempo dos anos dourados. Eu me recordo que houve alguma coisa neste sentido. Porque foi assim. Uma aluna foi praticamente obrigada a intimar a deixar. Quando o time jogou, tinha vários estudantes do Colégio das Freiras. Aí a freira baixou lá um decreto que ninguém mais poderia jogar. Se estudasse lá, não poderia jogar. Só eu que permaneci no time. Aí ela chamou, todas saíram? Todas saíram. Aí ela chamou meu pai.
olha, seu Tarcísio, você precisa falar com a sua filha, que a sua filha não pode jogar futebol, porque aqui nós já determinamos que nenhuma aluna do Colégio das Freiras vai ficar de pernas de fora no campo de futebol. Eu pedi a transferência e saí do Colégio das Freiras nessa época. E você foi para onde? Eu fui para a Escola de Comércio da Dona Maria. Ah, tá. Eu fiz eu estava na 7ª série naquela época, aquela 7ª série ginasial, hoje é o 8º ano, né? Fui estudar lá. A Dona Maria, inclusive, foi homenageada pela Academia de Letras e Artes de Araguari, a família toda veio, foi um evento lindo. E você? Como é que foi na sua casa? Não, a minha casa, a minha mãe deixou, né? Que meu pai já Você não estava no faleceu. Colégio das Freiras, não? Na época, não. Não. Então, Leda, a gente tinha duas mães que acompanhavam, a mãe da Eleusa e a mãe da Isleína, que ia com a gente toda a cidade que A cada viagem, né? As duas iam juntas. O Ney Montes também sempre E acompanhou, o Paulo né? Nogueira também era nosso. E era assim, né? Muito rígido, né? O Ney, por Inclusive, a exemplo. gente tinha que ter o alvará do juiz, porque eu tinha 12 anos, eu tinha feito 13, era menor, então tinha que ter o alvará do juiz, né? Então, o Paulo Nogueira era o meu tutor, ele que tomava conta das menores, assim, de 12 a 13 anos, Certo. ele estava sempre lá junto com a gente, porque tanto é que a gente não podia sair à noite, a não ser se com o alvará deles, então quando a gente viajava, era um esporte, não era nada de... Acho que o problema desse preconceito, que eles achavam que nós estávamos ali para exibir, para ser alguma miss do futebol, né? Porque não era para jogar futebol, eu acho que era. Não era pelo esporte, Não pela era no esporte em inovação, si, era assim né? para exibir lá no campo de futebol para os homens verem. Eu penso que o preconceito deles era esse. E ninguém pensou isso, né? Ninguém hora pensava nenhuma. isso. A gente A ideia era o jogo, era o time, era a vitória, né? viajava sempre, Viajar, né? o que é muito bom. E nós viajamos muito, né, Leda? Para Salvador, Belo Fomos em Horizonte, 3 Goiânia. Goiânia, eu me recordo. Foram 3 capitais que nós fomos, né? Quando o futebol acabou, que foi proibido, a gente recebeu o convite do México para jogar lá com as mexicanas. Só que aí a CBD proibiu O futebol o feminino. futebol feminino. Eu vou chamar um intervalo rápido e volto com as meninas do futebol aqui, contando especialmente essa questão do final do time. Cancún Biquínis, moda praia, íntima e fitness. Qualidade em um único lugar. Cancún Biquínis, 3242-4034. Eu estou de volta, então, e vou continuar essa conversa super agradável com Heloísa e Zalfa. A Zalfa vai me contar, por favor, a que se deu a finalização do time e o convite que vocês receberam para o México. Na época, o seu Paulo Nogueira era o presidente do Araguari. E então recebeu uma carta convidando o time nosso para jogar no México. Sim. Só que a CBD proibiu na época. Mas esse Aí time do acabou. México foi formado depois do time daqui, não é isso? Não, lá já tinha. Já tinha? Já, né? Ah, tá. Já tinha Lá sido. já tinha. O problema que foi a igreja e o governo resolveu tirar do fundo do baú uma lei de 10 de abril de 1941 que proibia a mulher praticar qualquer esporte que não fosse da sua natureza. E aí nós fomos obrigados, aí foi obrigado porque o Araguari teve que acatar a lei, porque a lei surgiu lá do fundo do baú, não sei como que eles conseguiram, a igreja e o governo. A pressão é muito forte ainda hoje. Ainda é muito Né? forte Ainda hoje a pressão da igreja é muito pesada e muito forte. E engraçado, Leda, que o futebol feminino sempre foi, a meta foi de colocar a mulher, emancipar a mulher e deixar a mulher no mesmo par de igualdade do homem, né? Porque, olha, isso remonta de 1894, que uma inglesa fundou um time de futebol na Inglaterra e com o objetivo de quê? Ela não foi queimada, não? O objetivo dela é a emancipação da mulher e a mulher... a luta pelos direitos. Desde aquela época, o futebol feminino tinha
esse objetivo, de colocar a mulher no mesmo pé de igualdade do homem. Só que depois demorou 100 anos para que esse futebol voltasse para a Europa de novo. 100 Olha anos. Só em 1960 que ele voltou para a Europa. E aqui no Brasil, só em 1988, que foi a primeira seleção mesmo. A nossa foi um parâmetro, foi uma coisa assim. Um hiato. Um hiato. Que houve. Agora, em 1988 é que houve mesmo, que começou essa seleção que hoje, até hoje, tem. Briguei. Mas assim mesmo, com certos preconceitos, né? Com vários. Com vários. Preconceitos. Zalfa, eu me recordo bem de uma atleta, era Eleusa. Eleusa. Lindíssima. Eu ouvia falar Muito comentários assim, Muito elogiosos linda. E muito linda. em relação à beleza da Eleusa. Ela devia, naquela época, imagino eu, sofrer também uma carga muito grande de preconceito. Muito. Ela não quis participar de reportagem nenhuma, né? Não, nem ela nem a Mirna, né? As duas muito bonitas também, a Mirna, que também era muito bonita. Eu lembro que tinha, a Zalfa também era uma das bonitas, né? Eu falo porque eu não era do time das bonitas. Eu era aquela menina de 13 anos, das pernas finas, e quer dizer... Ainda muito criança Muito também. criança, mas eu lembro que eu ficava olhando que elas eram bonitas, tinham com os cabelos muito bonitos, aquela coisa, e sempre elas eram entrevistadas e coisa. Então eu lembro muito bem da beleza delas, era muito. Por isso que, às vezes, esses preconceitos podem ter surgido por elas serem bonitas. Devia ser pecado ser bonita, devia ser né, pecado, Zalfa? Jogador não pode ser bonita. Não. E uma coisa absolutamente ousada, né, gente? Muito E ousado. tudo que é novo, vocês vão concordar comigo, tudo que é novo, Zalfa, mete medo, não é? Desperta uma reação assim muito negativa. As pessoas têm medo de novidade, têm medo de ousar, e vocês foram ousadíssimas. E o mais curioso, Lida, é que esse time começou com uma brincadeira assim para ajudar A escola. a escola. E depois nós fomos treinando e não virava pelada, era um jogo mesmo. Era como jogo mesmo para hoje, valer. Era jogo para valer, como hoje tem aí a Marta, a Formiga, esses grandes jogadores. Nós jogávamos futebol mesmo, a gente não estava lá para exibir as nossas pernas ou alguma coisa, a gente estava ali para jogar mesmo, sabe? Por isso, tanto é que o Ney Montes queria profissionalizar o nosso time. A filha do Ney Montes, me lembro eu de quando as entrevistei, acho que a primeira vez, ela estava fazendo um trabalho muito bonito em relação a essa história. Ela continua, Em que né? pé anda isso? Agora saiu o livro, não sei se você viu. Não li ainda, vi assim o livro só. Então, até hoje ela luta muito por isso, né? Ela está sempre... Porque é o ideal do foi- pai, né? Ela busca eternizar esse ideal do pai. Ela conseguiu que nossos retratos ficassem no Museu de São Paulo. Ficou 1 ano exposto lá, o retrato do nosso time, falando tudo sobre isso. Quer dizer, a Maria Tereza tem uma história muito grande conosco sobre isso, sabe? Ela conseguiu, essa década, 10 anos que ela tem feito isso para a gente, ela levantou tudo aquilo que estava morto. Porque quando terminou o nosso time, morreu. Porque a gente parecia que estava tão assim traumatizada que queria, parece, jogar para trás tudo aquilo que nós vivenciamos durante 1 ano. E ela depois resgatou tudo isso. E fazendo disso, para nós, um orgulho, que a gente tinha até medo, às vezes, de comentar sobre isso. De tanto preconceito. Difícil. Eu vou chamar a jornalista Mel, que vai passar algumas informações para nós. É com você, Mel. Olá, Leda! Um dos assuntos inusitados dessa semana foi sobre as denúncias de que placas de identificação de túmulos e objetos como crucifixo simplesmente estão desaparecendo do cemitério Bom Jesus em Araguari. Alegando falta de segurança, o vereador Josney Andrade encaminhou ofício ao prefeito Marcos Coelho, oferecendo o apoio de uma loja maçônica, a qual poderá ficar responsável pelo local, que atualmente é administrado pela Secretaria de Obras. Em justificativa, o vereador, que faz parte da maçonaria, lembra que o cemitério é palco de denúncias junto ao Ministério Público por venda ilegal de túmulos.
A febre amarela voltou a ser manchete de notícias dos principais meios de comunicação da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Isso porque algumas cidades foram incluídas na lista de investigação de morte de macacos. Os municípios são Guimarães, Araguari, Estrela do Sul, Patrocínio e Romaria. A Superintendência Regional de Saúde em Uberlândia informou que foram disponibilizadas doses extras da vacina para cobrir a zona rural de todos os municípios que estão na lista. Agora, fique ligado, desde 2006 comemora-se no dia 21 de março o Dia Internacional da Síndrome de Down. Essa data foi escolhida por fazer alusão à trissomia do cromossomo 21. Isso porque as pessoas que possuem a síndrome apresentam material genético extra no cromossomo 21. Rodrigo Rodrigues Duarte esteve na terça-feira passada na Câmara Municipal para receber homenagens. Atualmente, Rodrigo trabalha em uma farmácia e faz parte do coral de uma igreja. Simpatia e educação são as marcas registradas deste araguarino. Leda, essas são as notícias de hoje. Até semana que vem. Obrigada, querida. Eu vou então continuar meu papo aqui com as meninas do futebol. E vamos falar de saudade. Quantas de vocês já partiram para o outro plano? Olha, nós temos a Magali, que para mim foi o nosso Neymar da época, porque a Magali jogava muito futebol. E temos a Jane também, que morreu. Eu lembro da Magali e da Jane. Você sabe de mais alguma? Não. Também tinha tantas, né? É. Uns foram embora daqui para Brasília, mas eu não sei de mais ninguém, não. Algum contato com as famílias das jogadoras? Você fala qual? De qualquer uma delas, vocês mantêm contato com Mas alguma? nós temos assim, sempre estamos encontrando, as que moram aqui em Araguari, né? Nós somos umas 6, 7, né? Que está aqui, está sempre encontrando. Vocês mantêm, né, Mantém o esse vínculo? vínculo. A Maria Tereza fez que a gente revivesse tudo aí. Resgatasse, Resgatou tudo isso pra gente. É uma coisa que é fruto dela. Que precisa ser mantida, né? Eu também acho. É muito e a importante, Tereza, vocês né? vivenciaram. A Tereza sempre está acompanhando, né? Toda a reportagem que tem. Ela foi no Rio, naquela homenagem que fez Lá no Palácio do Catete. No Palácio do Catete, porque foi lá que foi assinada a proibição do futebol feminino no Brasil. Na O época do mundo das proibições. nosso Getúlio Vargas, né? Na época daquela... Enfim, de qualquer forma, apesar de tanto corte, tanto preconceito, nós mulheres seguimos a caminhada, vamos aí aos poucos conseguindo alguns direitos que são nossos, que ninguém está emprestando, né? E nem nos presenteando, e nós vamos em frente porque a gente chega lá. No último acontecimento que teve aqui, com alguns atletas de fora, vocês foram recepcionadas, tiveram alguma homenagem? Foi domingo passado, lá no campo do Araguari. Veio os jogadores, né? Viola. São os ex-jogadores, né? Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca. João Batista. A gente recebeu uma plaquinha, né? Recebemos uma placa de homenagem. As homenagens são justas à altura do pioneirismo de vocês ou não, sinceramente? Olha, Lida, você sabe que eu fiz um álbum de recortes, sabe? E hoje eu estava até dando uma olhada no álbum de recortes e você sabe que, sinceramente, eu achei que nós tivemos muitas reportagens, pelo tanto que ficou um hiato muito grande entre agora e a época. Eu acho que está sendo feito, resgatando para nós o que deveria ter sido feito há mais tempo. Então, sim, recebemos muita homenagem. Quando a tocha passou por aqui, né, a gente foi Vocês lá. foram lembradas, participaram? Até na revista do Congresso, nós tivemos uma reportagem na época da Copa, uma reportagem muito bonita, sabe, falando de nós. Que bom. Tem revista lá eu tenho uma, lá do Paraná, saiu falando sobre o futebol. Eu acho que ainda falta muita coisa e ficou muito a desejar em relação
empenho de vocês, a coragem que vocês tiveram e as portas que vocês abriram contra essa coisa terrível chamada preconceito. Eu ficaria horas conversando com as duas e com as que mais estivessem aqui, porque sou admiradora. Obrigada, Nilda. Aplaudo com muita veemência o que vocês fizeram e o que vocês fazem ainda hoje, tá? E quero deixar aqui, em nome de todas as mulheres araguarinas, um abraço muito grande, com um agradecimento maior ainda. Quer falar alguma coisa, Heloísa? Olha, eu posso estender esse abraço a você também, que você também é o nosso baluarte, né? Então, a Leda Pim, para nós, é aquela que também está sempre lutando contra os preconceitos. Obrigada. Está sempre lembrando, né, Leda? Hã? Está sempre lembrando, né? Sim, eu acho que a gente tem, antes de qualquer coisa, eu acho que mulher tem que parar de ser contra outra mulher. É lógico. Né? Às vezes você percebe que uma mulher implica porque a outra é bonita, como se fosse culpa dela. Uma mulher que toma uma atitude mais ousada, mais determinante, ela também é criticada. E na maioria das vezes, mulher é que critica mulher. E teve uma acho. cidadezinha Também aqui acho. perto que a gente ia Passiguara. jogar. Então lá eles ameaçaram até em colocar fogo no ônibus se a gente fosse jogar. Mas aquilo lá foi a proibição do padre. O padre não deixou. Então a gente não foi, né, Por isso que eu Luiz? falo que a igreja tem um papel muito importante em tudo isso, né? Podia ser um papel mais positivo, creio eu. Sem medo nenhum de pecar. Eu também não. Eu estou com um pai a Deus ali, ó. Então, sem intermediário. Sei. A gente e ele. Nós já nos despedimos, voltamos a conversar e ficaríamos aqui horas a fio. Teremos sim outras oportunidades, porque elas trazem muita coisa interessante, muita coisa de vanguarda, que nós estamos ainda lutando pelo que elas iniciaram. Obrigada, até a próxima.